Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo 33 até o versículo de número 36. Baseados nesta passagem, nós então refletiremos sobre o momento de hoje, o porquê nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pela reforma protestante do século XVI. São 496 anos. Muita gente acredita que faz muito tempo, e o que é que a reforma tem para nos dizer e nos ensinar? Nós vamos perceber que nós temos muito ainda que aprender e viver, assim como os nossos antigos pais viveram. Romanos 11, versículos de 33 a 36. Convido os irmãos a lerem comigo, juntos, todos a uma só voz. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos ao Senhor. Nesta hora, Senhor, suplicamos o entendimento, a compreensão necessárias para recebermos a Tua palavra. Precisamos entendê-la, precisamos obedecê-la, precisamos seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim como os nossos antepassados fizeram, antepassados espirituais, antepassados familiares, porque muitas gerações de crentes aqui se reúnem. Desejamos, assim como eles, ó Senhor, obedecer e viver tudo aquilo que nos ensinas na Sagrada Escritura. Nós estamos aqui, Senhor, com o propósito de exaltar a Cristo e de reconhecer que este foi um grande bem que a reforma trouxe para nós, porque nós somos herdeiros e precisamos conhecer este tesouro que é a Escritura e perceber que quando olhamos para Cristo e encontramos na Escritura Cristo, não há nada neste mundo que se torne mais valioso do que Ele para nós. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora, e que toda a glória seja dada somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. A passagem em questão, ela aborda um momento da carta de Paulo aos Romanos, quando ele, após perceber toda a obra redentora, salvadora do Pai, através da pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, e agora trazendo ou preparando-se para trazer uma aplicação prática para a igreja de Roma e para as igrejas que receberiam a palavra, ele para e ele não pode fazer outra coisa senão louvar ao Senhor. E ele começa dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quando nós refletimos em um período de comemoração, de rememória de um evento tão marcante para a nossa história, não podemos também deixar de falar que nós estamos vivendo dias conturbados, dias confusos, dias onde os homens não têm contemplado quão profunda, rica é a sabedoria, o conhecimento de Deus. E não é difícil que muitos estejam preocupados com a situação espiritual sua e da sua família. Não é estranho que muitos ainda hoje busquem qual o caminho a seguir. Existem tantas igrejas, todas elas dizem:
nós somos a Igreja de Jesus Cristo. Existem muitas denominações e todas elas dizem, nós pregamos a Deus, de forma que é importantíssimo que na data de hoje, mais uma vez, afirmemos, digamos o que de fato somos, nos apresentemos como representantes, testemunhas de Jesus Cristo, porque foi isso que os reformadores fizeram. E quando nós paramos para pensar sobre reforma protestante e olhar tudo aquilo que chegou até nós, é impossível deixar de falar de como o Senhor levantou homens enviando-os para o Brasil. Isso muito tempo depois, mas naquele período, por exemplo, nós notamos o reformador João Calvino mandando homens para que o evangelho fosse pregado aqui no Brasil, ainda no século XVI. A primeira igreja verdadeiramente protestante, este termo precisa ser bem explicado, protestante foi um apelido pejorativo que foi dado aos reformadores porque eles só queriam trazer a Bíblia novamente para as igrejas. Cristo havia sumido dos púlpitos e eles queriam novamente mostrar a centralidade de Cristo. A primeira igreja protestante na América foi indígena. A primeira igreja protestante na América foi o resultado da obra daqueles homens que de geração a geração passaram e transmitiram a verdade. E muitos não conhecem a nossa história, mas nós tivemos índios aqui, os primeiros habitantes da nossa terra, que se converteram a Cristo. Nós tivemos catecismos na língua tupi, o catecismo de Heidelberg, traduções, pregações. A história fala de um índio chamado Poti. E Poti, ele foi para a Holanda, que era um berço da reforma. Lá ele foi treinado, ele foi preparado e ele voltou para cá. Um famoso pregador da igreja romana, e tem uma coleção de sermões disponível para quem quiser ler, domínio público, Padre Antônio Vieira. Ele certa vez foi enviado para o Brasil para entender o que é que estava acontecendo, porque a fé romana, ela estava sentindo ou sofrendo abalos no Nordeste. Ele então cita em um dos seus sermões, sabe o quê? Os holandeses já não estavam mais aqui. Eles já haviam saído de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte. Padre Vieira, então, em um dos seus sermões, lá em Lisboa, ele afirma: existe ainda o ranço calvinista no Brasil. Índios crentes, igrejas indígenas. Nós temos uma herança riquíssima. Este ano comemoraremos aqui em Sergipe 150 anos. A data marca o dia em que chegou a Bíblia na tradução portuguesa para o solo sergipano, para o povo sergipano. Quando um colportor, um vendedor de Bíblia chamado Pedro Nolasco, passando por Laranjeiras, foi vender Bíblias e livros e ele foi então apedrejado, as Bíblias foram rasgadas e jogadas do rio Cotinguiba. Nós temos história. A igreja presbiteriana aqui, ela iniciou um trabalho que depois foi sequenciado por outras denominações irmãs. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante que nos dias de hoje afirmemos ainda em que cremos. Quem é o Deus a quem servimos? Que conhecimento insondável, profundo é este que levou Paulo a exaltar o seu Senhor e a reconhecer a sua soberania sobre tudo e todos. Eu vou seguir agora citando 5 termos latinos para resumir a nossa fé, uma vez que eu não vou ter tempo para trabalhar todo o assunto hoje. Seria muitos encontros aí, quem sabe podemos fazer isto depois, no ano que vem. Uma semana toda estudando este tema, sendo levados às verdades das Escrituras. Mas eu vou utilizar hoje
5 termos latinos que os reformadores empregaram naquele tempo para resumirem a sua fé. São termos latinos que nós subscrevemos ainda hoje. Todas as vezes que ensinamos a Bíblia, todas as vezes que os pregadores bíblicos se levantam para anunciar a Escritura, eles não podem deixar de afirmar subscrição sobre estes termos. Quais são eles? Os termos são, primeiro deles, sola Scriptura, ou somente a Escritura. Somente a Escritura. Foi a base da doutrina que promoveu a reforma protestante. Somente a Escritura diz como deve ser o governo da igreja, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar presbiteriana ou presbiteriano. De onde vem esse nome? Vem de uma palavra grega que quer dizer presbítero, ancião, aquele que governa a igreja. É o sistema de governo estabelecido pelo Senhor. A doutrina do somente a Escritura nos ensina então que a base para o culto, para as nossas práticas na igreja, não é a tradição. Não é. Não são os sucessíveis papas que afirmam substituir Cristo na terra. Não é a razão. O homem dizendo o que pensa e como deve ser a igreja. Não é o pragmatismo, vamos fazer isso porque vai dar certo. E muitas igrejas hoje afirmam que são evangélicas. Mas o que é que nós estamos notando hoje? Tem se feito tudo para poder atrair pessoas. Recentemente, uma dessas igrejas que estampa em seu templo Jesus Cristo é o Senhor, na proximidade do dia 2 de novembro, e vocês sabem o que é que o nosso país idólatra comemora no dia 2 de novembro, estampou então um cartaz, a programação, numa igreja dita evangélica, oração pelos mortos. E o versículo embaixo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Será que é correta a oração pelos mortos quando o Senhor diz que depois da morte o juízo se segue e que Cristo é a ressurreição e a vida para aqueles que morrem e têm a esperança de ressurgir? Notem, nós estamos vivendo tempos tão difíceis onde a doutrina que afirma que só a Escritura é autoridade para a igreja. E aí nós percebemos igrejas onde estão promovendo verdadeiras lutas no meio do templo, convidando, não são contos da carochinha não, meus irmãos. Venham porque hoje o pastor vai lutar um UFC espiritual. Ele vai lutar num ringue, num octógono, e ele vai vencer, você tem que vir para ver. Será que Cristo, na Escritura, ensina que nós devemos fazer qualquer coisa para atrair o povo para a igreja? Ou o que dizer hoje das mariposas mirabolantes que nós encontramos no culto? As mariposas são aquelas moças com aquelas roupas que se balançam tanto que parecem mariposas voando. E elas dançam lá na frente. Olha que coisa linda, está atraindo gente para a igreja, mas será que a Escritura ensina isso sobre o culto? Não. Adoração simples, oração, leitura da Bíblia, canto de louvor, pregação, sacramentos administrados, batismo e santa ceia, nada mais do que isso. Mas percebam que a igreja do nosso tempo, a igreja dos nossos dias, ou aquelas que se dizem evangélicas, na realidade estão muito longe do que diz a Escritura Sagrada. Vejam comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Escritura, ela é a única fonte autoritativa para o governo, para o culto, para a doutrina da igreja, para as suas práticas. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 em diante, Paulo lembra a Timóteo
Qual a fonte da sua autoridade como pastor? Não era ele mesmo, mas a palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é a palavra de Deus e nós cremos nisto. Ela é única, ela é suficiente, ela é clara, ela é autoridade suprema em qualquer questão. Quando um irmão tem problema com outro, a Escritura não diz, procura o juiz humano para resolver a sua querela. Sabe por quê? Porque a Escritura diz, um dia vocês julgarão o mundo. E o apóstolo completa, vocês não têm juízes entre vocês para tratar deste assunto à luz das Escrituras? Só a Escritura. Tudo começou por aí. Mas existe um segundo termo, solo Christi, ou solos Christus, que quer dizer somente Cristo. Os reformadores descobriram que não há outro mediador pelo qual o homem seja reconciliado com Deus a não ser Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Está na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vimos na segunda carta uma passagem falando sobre a Escritura. Na primeira carta, Paulo afirma: Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a visão que João Batista teve quando viu Jesus passando em sua frente. Jesus Cristo é aquele que por sua morte na cruz paga e elimina todo o pecado, completamente a culpa do pecador, e concede a ele uma nova vida. Jesus Cristo e somente Jesus Cristo é o único que pode redimir o homem do seu pecado, torná-lo justo ou declará-lo justo diante de Deus por seu sacrifício. Deus o Pai olha para ele, olha para o homem e vendo o homem não enxerga mais a sua iniquidade, mas olhando para o homem vê-lo coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Só Cristo salva. Foi uma verdade gloriosa resgatada na Reforma. E o que é que nós vemos hoje? Igrejas ensinando que somente Cristo não é suficiente. Igrejas invertendo o seu papel e dizendo ou afirmando que o fim principal do homem neste mundo é ficar rico, é ser curado, é triunfar na vida. Quando a Escritura diz que o que Cristo veio fazer por nós, através da sua vida perfeitamente justa, santa e obediente à lei do Pai, foi nos tornar justos diante de Deus. Foi dar aquilo que de mais precioso o homem precisa e jamais poderia conquistar: a sua própria salvação. Então, irmãos, percebam, a Reforma, ela produziu uma mudança tão grande naquele tempo, que nações se renderam ao senhorio de Jesus Cristo. Através da simplicidade do Evangelho, da pregação do Evangelho, reinos foram abalados. Mas o que nós vemos hoje são igrejas substituindo a pregação do Evangelho por qualquer outra coisa. Pastores que estão fazendo agora stand-ups de comédia. Eles fazem graça, eles fazem palhaçada, alguns até para nossa vergonha se vestem de palhaços e pregam como palhaços. Agora imaginem eles falando que se o homem não crer em Jesus vai para o inferno vestido de palhaço. O povo vai rir, não vai acreditar. Um homem vestido de palhaço falando de questões sérias e últimas.
mas é o que nós estamos vendo hoje. E em nome de tudo, se tem esquecido de pregar o único que tem poder para salvar. Esse termo da reforma, esta afirmação, ela precisa ser muito viva, irmãos, em nosso meio. Só Cristo salva, somente Cristo. Mas existe outro também, só a graça, ou sola gracia. Ensina que a salvação do homem, e eu já falei um pouco disso, não decorre de nenhum tipo de boas obras que venha a realizar. O grande problema travado por Lutero e que o incomodou muito foi a chamada venda de indulgências, onde você comprava perdão para os seus pecados. Não mudou. Ainda hoje essa verdade permanece e continua. Recentemente, com a visita do Papa Francisco ao nosso país, ele vendeu, ou melhor falando, ele declarou indulgências para aqueles que participassem, os jovens da Jornada Mundial da Juventude. O que é que eles precisavam fazer? Se confessar com um padre? Precisavam participar de toda a jornada? Boas obras. Mas ele se coloca como aquele que tem poder para absolver ou perdoar pecados. Nenhum homem tem poder para isso. Quando o apóstolo João escreveu para a igreja, em sua primeira carta, ele disse: filhinhos, o meu desejo é que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, o Papa Francisco, o justo. Não, Jesus Cristo, o justo. Sola Escritura nos conduz somente a Cristo e somente à graça de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que é pela ação soberana e eficaz do Espírito que o homem então passa a ter conhecimento da verdade. Aqueles que andavam em trevas passam a ver a luz. Aqueles que andavam em trevas agora ressurgem dos mortos. E o que nós temos percebido hoje é mais uma vez a tentativa de se fazer aquilo que no passado foi feito e conduziu a igreja para um caminho totalmente distante da verdade do Evangelho. Você tenta barganhar com Deus. Você tenta dar e na certeza de que se você der, o Senhor vai lhe conceder. E olha, pastor, veja só, no final de tudo, todo mundo vai passar por aquela porta. E ainda São Pedro vai estar lá dizendo: entrem. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia claramente diz que nós devemos nos esforçar por passar pelo caminho apertado e entrar pela porta estreita, e são poucos os que vão fazer isso, porque somente aqueles que confiam em Deus e entregam suas vidas a Ele, viverão somente pela graça e entenderão que somente pela graça maravilhosa o homem tem conhecimento, de fato, da sua salvação em Cristo Jesus. Há uma penúltima afirmação que está ligada a somente a graça, que é somente a fé, ou sola fide. Os reformadores então passaram a pregar e a ensinar que o meio pelo qual a ação transformadora, regeneradora do Espírito é aplicado ao coração é a fé. O homem está morto em seus delitos e pecados, ele só passa a ouvir com os ouvidos da alma, quando o Espírito então o torna a vida, e a vida espiritual faz com que ele responda pela fé ao chamado do Evangelho, e ele não faz isso porque ele é bonzinho, não. Porque a própria Escritura claramente nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça maravilhosa nos alcança. Cristo nosso Senhor nos concede o dom da fé para crer, confiar nele inteiramente para a nossa salvação. E foi justamente aí que Martinho Lutero se libertou de seu medo. Foi justamente aí que Martinho Lutero então deixou de acreditar que poderia fazer alguma coisa boa para ser salvo, quando ele viu na Escritura que o justo viverá pela fé.
ele não encontrou nenhum outro senão a Cristo, e correndo para ele foi salvo. Martinho Lutero, ele tinha muita ironia e também era muito espirituoso naquilo que ele falava. E certa vez, quando começaram a atribuir-lhe a tudo aquilo que estava acontecendo e todas aquelas mudanças, não somente no reino alemão, mas também nas outras regiões, onde a reforma acontecia na Europa, ele disse o seguinte: eu não fiz nada. Eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. E como um bom alemão, ele disse: enquanto eu estava com meu colega Melanchthon, saboreando uma boa cerveja alemã, a palavra estava destruindo o papado de maneira tal que abalaria todas as suas estruturas. A Escritura, então, mostra que somente pela fé o ser humano é convencido da culpa e do pecado, ele se arrepende e ele não chega com coisas em suas mãos, benefícios. Ele chega com suas mãos vazias e diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Finalmente, soli Deo gloria é o último termo latino que quer dizer somente a Deus toda a glória. Somente a glória de Deus. O texto que nós lemos, o texto que nós usamos como básico para a nossa meditação é aquele que vai nos fazer novamente encerrar a reflexão desta noite. Vamos voltar para Romanos 11. Em Romanos 11, precisamente no versículo de número 36, nós então temos o fechamento desta reflexão para hoje. Nós cremos, assim como os nossos antepassados, em um Deus absolutamente soberano. Nós cremos em um Deus que é Senhor da história do universo, que, conforme diz a Bíblia, faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Nós cremos que na obra da salvação toda a glória pertence a Deus. O versículo 36, ele nos diz, ele afirma, vamos ler novamente juntos: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Os reformadores, então, redescobriram esta joia preciosa, esta doutrina maravilhosa da Sagrada Escritura, de que o fim principal do homem e da religião não é o bem-estar. E é o que muita gente tem pregado hoje. Não é a saúde física, porque crente adoece e morre. O fim principal do homem não é a prosperidade. Então, se alguém está pregando para você, onde quer que esteja, que seu fim principal, quando você recebe o Evangelho, é se tornar próspero e rico nesta vida, ele está mentindo para você. Ele não está falando a verdade, porque o fim principal do homem, ele não é nem mesmo a felicidade ou a salvação do próprio homem. O fim principal do homem é a glória de Deus. As igrejas reformadas, elas produziram muitos catecismos e confissões de fé, e a nossa igreja brasileira, ela adota um destes símbolos de fé produzidos naquela época ou posterior, época posterior, a confissão de fé e os símbolos catecismos maior e breve da Assembleia de Westminster. E os dois catecismos, eles começam com a pergunta principal, que fala sobre o alvo, o porquê o homem foi criado. Ela se inicia dizendo, os catecismos se iniciam dizendo: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. O fim principal do homem é a Deus somente tributar toda a glória.
louvá-lo por sua santidade, por seu poder, por sua sabedoria, por sua graça, por sua bondade, por Jesus Cristo. Uma das redescobertas gloriosas deste movimento espiritual foi trazer novamente a Escritura para o povo de uma forma simples, sem floreios, de uma forma simples, mostrando o seu ensino, aplicando este ensino. E por isso outro catecismo se completa e diz que nós temos um único consolo na vida e na morte. Temos este consolo porque o fim principal nosso não é a nossa plena satisfação, mas vivermos plenamente satisfeitos em Cristo. E por isso, o meu único consolo na vida e na morte é saber que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço corpo e alma ao meu Senhor Jesus Cristo. E a Escritura então vai me mostrar o que Jesus Cristo fez por mim. Vai me ensinar que eu fui criado para o louvor da glória de Deus, mas o meu pecado me tornou inimigo do Senhor. Eu fui criado para a glória de Deus e o Senhor amou tanto ao mundo que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer a minha morte, a fim de que eu pudesse encontrar nele a sua vida e viver eternamente. Meus irmãos, eu concluo mostrando a necessidade que temos hoje de preservar esta mesma verdade. Estes termos, eles resumem aquilo que ainda hoje deve ser o objeto da nossa fé e que está na Escritura. Somente a Escritura é a fonte de autoridade para nós. Somente Cristo é o Senhor, o profeta, sacerdote e rei do seu povo. Somente a graça de Deus maravilhosa é que nos sustenta, nos alcançou. Somente a fé, que é dom de Deus, nos dá forças e nos capacita a crer e a entender que esse mundo passa, e a entender que toda a empolgação deste mundo, ela se esvai, e como água suja pelo ralo, ela um dia some. Mas que viver para a glória de Deus é ainda o maior projeto e o mais importante chamado para o homem. É o fim principal deste homem. Todos nós aqui, os que cremos, somos testemunhas de Cristo. E somos chamados a, de fato, continuar reformando a nossa própria vida à medida em que olhamos para a Escritura e aprendemos com ela e procuramos crescer. Reformar a nossa casa, quando os homens entendem e compreendem o valor de serem homens bíblicos tementes ao Senhor, onde as esposas percebem a necessidade constante de reformar a sua vida enquanto esposa, de ambos reformarem o seu casamento, voltando sempre para os valores da Bíblia. A necessidade de reforma para pais e filhos, quando somos pressionados a viver segundo os padrões deste mundo, e então olhamos para aquilo que o Senhor nos ensina: obediência, amor, piedade, diligência. Quando nós olhamos para a nossa própria vocação e nós entendemos que uma das grandes redescobertas da reforma foi mostrar que em todas as áreas da nossa vida nós somos chamados a viver e fazer tudo para a glória de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.